Vamos lá. Boa noite a todas, a todos. Essa é a página do Laboratório Virtual do curso de História da UNEB Campus 10. Nós estamos iniciando os ciclos de debates de ensino de história por uma história libertária, por um ensino de história libertário. Na verdade, ciclo de debates em torno de uma educação libertária. Eu me chamo Raíza Canuta, sou professora do Colegiado de História da UNEB, do Departamento de História, do Departamento de Educação do Campus 10, Teixeira de Freitas, e a gente está iniciando o primeiro ciclo de debate, titulado Ciclo de Debate em torno de educação libertária, especialmente por uma educação antirracista. Essa é a primeira edição de um ciclo de debates que vai continuar nas próximas quartas-feiras, sempre às 19 horas. Então, hoje nós vamos ter como convidada para debater junto comigo esse tema, por uma educação antirracista, Jéssica Silva, que é licenciada em História pela UNEB Campus 10 e mestra em Ensino e Educação Étnico-Racial pela Universidade Federal do Sul da Bahia. E também é membro do PIPEC Janaína. Eu vou convidá-la agora através desses canais aqui para convidar. Muito boa noite, bem-vindos e bem-vindas a todos. Muito obrigada por estarem conosco nessa atividade e vamos adiante. Alguém sabe como é que eu faço para convidar alguém aqui? Achei. Eu só consigo convidar pessoas que estão assistindo? Jéssica. Pri, eu não posso te atender. Alguém avisa a professora Priscila, por favor, que eu já consegui acessar a página do laboratório, agora eu só estou esperando o Jéssica entrar na live. Lilian, por favor, manda um WhatsApp para a Priscila avisando que eu consegui acessar a página do laboratório, por gentileza. Agora só falta conseguir convidar a Jéssica. Oi, Jéssica, já te achei. Agora! Ah! Mano, que desespero, socorro! Que saga! Vermelha, nervosa. Mas nós somos mulheres negras debatendo antirracismo, não desistiríamos jamais. Nunca. Nem sei mais o que eu vou falar, mas vou falar. É isso. Nossa, Muito obrigada a todas, a todos que nos esperaram até esse momento. Então, esse é o primeiro ciclo de debate do Laboratório Virtual do curso de História da UNEB Campus 10, Teixeira de Freitas. Esse é o nosso primeiro ciclo e nós vamos debater uma educação antirracista. Para isso, nós convidamos a egressa do curso de Licenciatura em História do Campus 10, Jéssica Silva, historiadora, mestra em Ensino e Educação Étnico-Racial, é isso? O nome do Ensino e Relações Étnico-Raciais pela Universidade Federal do Sul da Bahia. Então, vamos dar início à nossa troca, que tenho certeza que vai ser super interessante, um debate necessário, premente para todos nós, professoras e professores do ensino básico ao ensino superior, enfim, psicólogas, outras pessoas de outras áreas que estão aqui. Então, com a palavra, a professora Jéssica. gente, tô nervosa agora. Tudo que desandar por aqui, não leva em consideração, porque eu já tava achando que a gente não ia conseguir, assim, sabe? Começou a atingir os meus nervos também. Eu tava tranquila, daqui a pouco já começou a atingir os meus nervos. Bom,
O convite foi para falar sobre uma educação antirracista. E eu acho que para a gente pensar uma educação antirracista, a gente tem que compreender a nossa história. Vocês me ouvem bem? Eu ouço, Jéssica. Beleza. Qualquer coisa, me informe. Bom, eu vou começar do ano de 1888. Para mim é um marco, assim. E aí, acompanhando o pensamento de Abdias Nascimento no livro Genocídio do Negro Brasileiro, né? E aí, pensando que ele vai entender a Lei Áurea como um assassinato em massa, né? Em que o Estado, a igreja, os senhores, eles se desresponsabilizam de qualquer coisa com a população negra. Então, assim, pensar o quanto isso impacta a gente, né? Não foi uma liberdade conquistada, foi uma liberdade concedida. Eles nos privam do direito dessa conquista. Se a gente for caminhar aí, a professora Liliane está aí, sabe mais do que eu, né, professora de História do Brasil, pensar as revoltas que a gente teve em todo o nosso território nacional, e aí a gente entender, por exemplo, que 95% da população já era livre nessa época, né? E o quanto isso interfere nas nossas dinâmicas pós isso. Porque quando o Estado ele não se responsabiliza para com essas pessoas, jogam elas ao léu, como diria minha avó, né? Joga elas na rua e se virem como podem, tira a gente de qualquer situação que possa nos dar dignidade humana. E aí, após o ano de 1888, a luta, a bandeira da população negra é por dignidade humana, né? E aí, por exemplo, a historiadora Maria Lúcia Muller, né, ela, no livro História da Educação para Negros, ela nos convida a pensar que a Lei Áurea ela traz o enunciado de que toda a população negra, a partir de então, seria cidadãos. Né? Então, o que o Estado vai fazer para retirar esse título de cidadania dele? Vai lhe privar os direitos. E aí lhe privar os direitos de mais diversas formas, né? Tira o direito à educação, tira o direito à saúde, tira o direito a qualquer espaço que poderia lhe trazer condições de ascensão nessa sociedade brasileira. E aí quero convidar vocês também a pensar que essa não ascensão está desde as primeiras leis da nossa educação brasileira. A primeira lei da educação do Rio de Janeiro de 1837 ela vai dizer o seguinte, que é proibido negros, pardos e africanos, livres ou libertos, de estudarem nas escolas públicas do Rio de Janeiro. Isso é muito grave, tendo em vista que se o Estado entendia que a educação era um meio de galgar espaço social na nossa sociedade, e ele lhe tira isso, essa população não vai ter mais condições de pensar em espaços de poder. E por isso que hoje a gente tem essa estrutura toda montada em que a gente nunca teve, por exemplo, um presidente ou uma presidenta negra no poder. Isso é muito grave, isso é muito sério, e isso consolida a estrutura que a gente tem hoje, uma estrutura neofascista que não permite que a gente avance. E aí, esse estado de não deixar a gente avançar cai dentro do racismo estrutural, que Silvio Almeida fala muito bem, inclusive bem melhor do que eu, né, para falar disso, e ele vai ver, ele vai traçar como a nossa sociedade ela está estruturada em cima do racismo. Na escola, na igreja, nas famílias, nossos grupos de amigos, o racismo está em todos os lugares. E não seria diferente na nossa educação. E aí, para pensar com vocês, sempre falam muito de meritocracia, né? De que se a gente quiser, a gente corre atrás e a gente consegue. Mas não é bem assim que as coisas acontecem. A população negra, se vocês estudarem história da população negra no Brasil, história da educação para a população negra no Brasil, vocês vão entender que em todos os momentos tivemos negros e negras estudando e buscando a instrução. Mesmo que não seja pelo campo educacional, público, concedido nessa educação para a gente, mas a gente busca de diversas formas e a gente se instrui a ponto de sermos, por exemplo,
termos no século XX uma elite negra intelectual e que compôs o movimento negro brasileiro. Então, assim, e aí contrapõe toda essa concepção, né, de que o afrodescendente ele não teria condições intelectuais de se instruir, porque as teorias raciais do século XIX e XX vêm querer comprovar isso, de que a gente não tinha capacidade intelectual, de que a gente estava propenso à violência, de que a gente estava propenso ao álcool, de que a gente estava propenso a uma vida de sexualidade exacerbada. Então, assim, eles constroem isso no nosso imaginário e a gente reproduz isso até os dias atuais. E aí pensar que desponta nesse horizonte esses intelectuais negros que se formaram durante todos esses anos, das mais diversas formas. E essas pessoas, elas consolidaram o movimento negro brasileiro. E elas pautaram a luta por dignidade humana. E aí a gente pode pensar a imprensa negra em 1920, a Frente Negra Brasileira em 1930. E, gente, a gente tem a libertação, a Lei Áurea, né? A famosa abolição, em 1888. Só nos é concedido o direito ao voto em 1934. Percebam, eles buscaram diversos mecanismos de dizer que não somos cidadãos, de que não éramos cidadãos, de que éramos inferiores a eles, desde as teorias raciais que estavam sendo desenvolvidas na Europa, que é aplicado no território brasileiro, desde o processo de branqueamento brasileiro. E aí, eu estou entendendo que eu estou falando com vocês aí da área de história também, né? E vocês entendem o que são essas teorias raciais no nosso país. Se não entender, eu retomo depois. Enfim, eles tentam comprovar isso das mais diversas formas, inclusive nos tirando o direito do voto de escolher os nossos representantes. A gente tem o Teatro Experimental do Negro em 1944. Vocês conhecem Abdias Nascimento? Vocês conhecem o Teatro Experimental do Negro? Se não conhece, está na hora de conhecer. Porque, para mim, ele é um dos maiores educadores brasileiros, pensando intelectuais negros. E aí a gente pensar a educação antirracista, ele não perpassa apenas por pautar essa discussão em sala de aula, mas também trazer intelectuais negros para suas aulas de história do Brasil, história da África, história da Europa, porque temos muitos intelectuais negros. E descolonizar o currículo também é isso, é esse exercício de trazer intelectuais negros, de trazer intelectuais que estão escrevendo a nossa história. Eu acho que Jéssica acabou caindo, a conexão caiu. Mas vamos retomar. Ela volta daqui a pouquinho. Deixa ela solicitar aqui. Então, podem fazer suas perguntas, tá? Que a gente depois vai ter um momento de debate. E Jéssica responde, eu também responderei. Muito obrigada a todos que estão presentes nesse primeiro ciclo de debates do Colegiado de História do Departamento de Educação da UNEB Campus 10. Muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Caiu, já estou convidando. Já já a Jéssica volta. Já estou convidando. Estou aguardando ela entrar. Então, esse primeiro ciclo, a gente debate uma educação antirracista. E os próximos ciclos acontecerão todas as quartas-feiras, às 19 horas. Nós teremos um ciclo de debate sobre uma educação anti-LGBT-fóbica, teremos um ciclo de debate sobre educação antimachista. Apareceu aqui que Jéssica não pode participar. Será que caiu a conexão lá na casa dela? Vou tentar solicitar mais uma vez. Ai, meu Deus, uma fala tão rica como essa não podemos perder. Vamos aguardar. Já estou aguardando aqui, aparece aguardando, pronto. Vai rolar. Jéssica? Ótimo. Gente, mil emoções. Vamos lá. Estava falando sobre Abdias Nascimento, intelectuais negros, né? Da importância de se pautar e de se trazer intelectuais negros para as salas de aula, porque, por exemplo, não adianta você levar um intelectual negro e você não visibilizar, dizer que esse intelectual é negro. Porque, como colonizou todo o nosso conhecimento, a gente tende a achar que todos os intelectuais que a gente lê são brancos. Então,
Você precisa também sinalizar para os seus estudantes, vamos pensar o espaço da universidade, que é um intelectual negro, que você está levando para a sala de aula. E aí pensar que, por exemplo, o Teatro Experimental do Negro, a Associação Cultural do Negro, a Frente Negra Brasileira, eles passaram o século XX denunciando o racismo, escolarizando os seus, porque, por exemplo, o Teatro Experimental do Negro, ele escolarizou 600 pessoas no Rio de Janeiro, e essas pessoas eram domésticas, trabalhadores da periferia, que estava lá e que não recebiam instrução. Eles também denunciaram o racismo nas escolas, né, do nosso país, porque quando conseguia matricular um estudante negro na escola, ele sofria racismo, ou às vezes não deixavam matricular essas crianças nas escolas. Então, o Estado brasileiro ele buscou de diversas formas nos negar o processo educacional, porque sabemos que o processo educacional nos concede, sim, espaços que outros campos geralmente não nos deu. E pensando que quando a gente pensa na necropolítica, eles matam a gente de diversas formas. Não é só o corpo tombado lá no final da minha rua que é o objeto que a gente está estudando da necropolítica. A necropolítica também é microviolência. E como é que se dá essas microviolências, né? É negando a educação, é dizendo que a nossa cultura é inferior. Aconteceu isso com o jazz, aconteceu isso com o samba, de dizer que a nossa que não era cultura, né? Que era vadiagem. Aconteceu isso com a capoeira. As nossas religiões, assim, eles fazem, né? Desvalorizam, demonizam, eles desumanizam a gente. Então, todo esse processo que o racismo estrutural constrói para a gente, ele é muito violento e eles nos negam esse campo de produtores de saberes. Então, assim, nos nega, nos coloca na condição de invisibilidade, de violência contínua, e aí a gente morre. Quando a gente fala que a gente morre todos os dias nessas pequenas coisas, as pessoas acham que é demais. Mas se um jovem, ele chega em casa, ele não tem comida, ele vai ter que começar a pesar entre estudar e conseguir o dinheiro para a comida. Se o jovem ele chega na escola e as professoras vai dizer que esse não é um espaço para ele não vai se sentir tranquilo ali. Então, a educação antirracista, ela perpassa por esses campos também, nos educar em todos os âmbitos, e isso é muito importante. E eu entendo que quando a gente leva intelectuais como Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Giovana Xavier, que a Priscila está citando aqui, é importante que a gente vislumbre outros espaços que não nos deram, porque quando falam de pretos escravizados, de pretos em estado de violência constante, mas a gente também ocupou outros espaços. Daí eu entendo que a história da educação para negros é importante para a gente compreender como a gente foi ocupando esses outros espaços, galgando espaço dentro da sociedade brasileira e destruindo com o ideal de meritocracia que coloca para a gente de dizer que a gente não buscou, né? E entender que o movimento negro passou o século XX inteiro denunciando o racismo, ele consegue fazer isso. Ele consegue denunciar. O racismo é o quê, gente? O racismo é essa tecnologia de poder que hierarquiza corpos nessas avenidas identitárias e nos deixa sempre nesse espaço violento, de morte contínua, de terror, e que a gente, uma eterna guerra que a gente não sabe como lutar contra isso. E aí, pensando também como esse processo de racismo, ele insere na nossa dinâmica o processo de branqueamento através das teorias raciais, e, por exemplo, a gente vai ver que os pardos chegam na educação superior, a maioria dos negros que opta por entrar no ensino superior são pardos, e os negros retintos é quase inexistente. Então, tem algo errado aí, né? Vamos avaliar todo esse processo. E aí a importância da luta antirracista, né? Sem a luta antirracista, hoje a gente não teria condições de estar, por exemplo, pautando a educação antirracista nos espaços escolares. A gente não estaria aqui conversando sobre isso, porque foi todos esses movimentos, todas essas pessoas, todos os nossos ancestrais denunciando e construindo epistemologias para denunciar isso. Não bastou a gente dizer o que vivia, a gente teve que consolidar essa escrita também. Quem constrói essas teorias que vai denunciar o racismo? É nós.
Essa nova narrativa que vem sendo construída agora é pautada principalmente pela população negra. E aí, por exemplo, a gente tem um grupo que vai dizer assim: somos todos iguais, somos todos humanos, não há necessidade dessa discussão racial, não há necessidade dessa discussão através dessa lente racista. Vocês é que são racistas demais, quer dividir todo mundo. Quantas vezes eu não ouvi isso? Querendo colocar por terra o discurso que a gente está levantando, a pauta que a gente está levantando, e dizer que não há necessidade da discussão através da perspectiva da raça, através da lente da raça. Eles vão dizer que o nosso discurso é radical demais. E isso é um antirracialismo descarado, dissimulado, sabe? Porque, minha gente, o racismo está aí, a gente está denunciando há muito tempo, a gente vivencia isso na pele, e não é possível que 54% da população é negra e a gente olha todos os espaços de poder e a gente não encontra essas pessoas lá. Há uma distância muito brusca. Onde estão a população negra hoje? Se não nas periferias, nos espaços subalternos. Então, assim, pensar que esse discurso antirracialista não nos serve mesmo. O discurso que nos serve do antirracialismo, e aí trazendo o conceito de antirracialismo para vocês, tem esse antirracialismo que é do somos todos iguais, e tem o antirracialismo que precisamos passar pela luta antirracista para superar essa discussão de raça. Mas cá para nós, está na militância há muito tempo, refletindo a respeito disso, vocês acham que a gente vai chegar a isso tão rápido? Eu acredito que não, dentro da conjuntura que a gente está vivendo. Daí a importância da gente vivenciar a luta antirracista e aplicá-la no nosso cotidiano. Porque a superação da categorização de raça é uma luta do movimento negro, mas a gente ainda entende que a gente precisa utilizar essa lente de leitura na nossa sociedade, porque a gente vivencia o racismo 24 horas e a gente não superou ele. Enquanto a gente não superar ele, o antirracialismo não nos serve. O que nos serve é o conceito de antirracismo. E aí, por exemplo, a gente tem a Lei Áurea em 1888 e a gente só vai ser considerado cidadão de fato na Constituição brasileira em 1988, com a Constituição Cidadã. E por quê? Porque o movimento negro ajudou a construir essa Constituição. Se nós não estivéssemos lá, provavelmente a gente também não ia ser considerado cidadão, que a gente não ia ter direito à saúde, à educação, que a Constituição Cidadã traz isso para a gente, né? O negro tem direito à saúde, racismo é considerado crime. E quando abre esse precedente de que racismo é considerado crime, o Estado brasileiro ele assume um problema muito grande, né? E em 1989 é regulamentado esse artigo que diz que racismo é crime, através da lei do racismo, né? E essa regulamentação nos dá precedente, por exemplo, para ir para a Conferência de Durban em 2001 e o país ser obrigado a se responsabilizar pelas consequências trazidas da escravidão para a população negra e afro-brasileira, pensando na população afro-brasileira, né, essa sociedade efeminizada que a Conceição Evaristo tanto nos fala, ela fala, a gente não pode abrir precedente de entender que a nossa sociedade, nossa população, ela é efemizada. Somos afro-brasileiros. E enquanto afro-brasileiros, como descendentes desse povo que veio de África, precisamos sempre estar retomando esse pensamento, dialogando com nossos ancestrais, respeitando a luta dos nossos que já se fez por aqui nesse solo, né? E aí, com a Constituição de Durban em 2001, na África do Sul, o Brasil assina esse tratado internacional junto com inúmeros países, e isso vai dar condição para que a gente cobre do Estado brasileiro prerrogativas que aplique essas leis que são assinadas lá fora, né? E aí, pensando a Conferência de Durban, a gente tinha participação de todos os países que foram vítimas de apartheid, de escravização, e esses países que fizeram isso com essa população foram obrigados a fazer esse processo de reparação. E um desses processos de reparação são as políticas de ações afirmativas. E aí eu chego na Lei 10.639, em 2003, que é a lei que altera a LDB. A Lei 10.639,
003, ela não é um anexo para você, professor, que está me assistindo, ou para você que está em outros espaços, escolher se aplica ou não. É a lei magna da educação, você tem que aplicar. Se você deixa de aplicar essa lei, você está sendo negligente. E aí as pessoas vão me dizer, ah, mas eu faço ciências biológicas, como é que eu vou aplicar isso, né? Gente, você não tem que escolher o momento de tratar isso, porque descolonizar o currículo perpassa não só pela essa ideia do sensível. Ah, Jéssica é militante, Jéssica pode vir aqui dar uma palestra pontual em tal dia do ano e vai resolver a demanda da escola. Não, minha gente. A LDB se aplica todos os dias, é cotidiário, como a Zoída Trindade fala. É cotidianamente, não é uma vez no ano, lá em novembro, que você convida a Jéssica, que você convida a Raíza, que você convida os militantes para suprir esse currículo que é totalmente branco, eurocêntrico e que não pauta a discussão racial dentro das nossas salas de aula, seja na universidade, seja nas nossas escolas. E aí, a Lei 10.639 é uma conquista do movimento negro. Depois de denunciar o racismo, a gente consegue pautar essa discussão como algo importante para os nossos e um direito nosso, né, que seja colocado dentro das nossas salas de aula. E pensar que ainda assim a gente ainda ficou um pouco atrasado, porque, por exemplo, só em 2008 a gente vai ter a Lei 11.645/008, que vai inserir também a história e cultura indígena. Então, assim, as leis estão aí, se vocês não seguem, vocês estão sendo negligentes. E essa, vou voltar a repetir, é a lei magna da educação brasileira, é a LDB. Não é um anexo que você escolhe aplicar em um dia da semana, em uma prática isolada. E aí, pensando todo esse histórico, né? A gente tem a Lei 10.639 em 2003, a Lei 11.645 em 2008. Em 2010, a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, que vai legislar sobre ações afirmativas no Brasil. Quando eu falo ações afirmativas, eu não estou falando apenas das políticas de cotas que são aplicadas nas universidades brasileiras. Eu estou falando de uma série de ações que o Estado brasileiro tem que aplicar, inclusive na saúde, por exemplo. Não sei se é de conhecimento de vocês, mas a população negra é a população que mais sofre com anemia falciforme em todo o país. E o Estado brasileiro, ele tem que disponibilizar o tratamento para essas pessoas, porque é um tratamento muito caro. No entanto, as pessoas não conhecem, na maioria das vezes, os seus direitos, e o Estado brasileiro não aplica isso, e muitas pessoas acabam morrendo de anemia falciforme no nosso país, porque não desconhecem que o Estatuto da Igualdade Racial legisla sobre isso, dizendo que é um direito deles, mas, no entanto, a falta de conhecimento coloca eles nessas condições de vida. E aí, como eu disse, o Estatuto da Igualdade Racial, ele não só traz diretrizes para a educação, mas como também para a saúde, em diversos outros campos, pensando a questão étnica-racial do nosso país. A lei de cotas, ela só vem em 2012. Pense aí, ó, as políticas de cotas, elas começam a ser aplicadas em 2002. Com a UNEB, com a UERJ, com a UENF, são as primeiras universidades a aplicar a lei de cotas no nosso país. E apenas em 2012 que o governo brasileiro ele cria uma lei que irá implementar essas políticas de cotas no setor federal. Gente, a Lei Áurea foi em 1888, vocês lembram quando eu iniciei aqui com vocês? E apenas em 2012 a gente tem a lei de cotas, inclusive com inúmeros intelectuais que nós, professores de história, por exemplo, lemos na nossa graduação, assinando contra as cotas, dizendo que era inconstitucional. Que nós iríamos abaixar a qualidade do ensino, que nós não estávamos preparados para estar nesses espaços, que nós iríamos nos sentir humilhados em utilizar as cotas raciais, porque estaríamos entrando por uma condição subalterna dentro da universidade. Ora, bolas! Em 1968, tinha a lei do boi, em que permitia filhos de fazendeiro entrar nas universidades.
por simples fato deles serem filhos de fazendeiro. E a gente que construiu essa lei, né, ao longo desses anos todos, denunciando o racismo, uma lei conquistada, a gente iria se sentir mal por estar usando um direito que é nosso. Então, assim, quero que vocês pensem a respeito disso. E aí, para refletir um pouco mais, a gente chega em 2020 e o último ministro da Educação faz o quê? Dá uma canetada a fim de revogar as cotas raciais na pós-graduação. Para vocês verem que o racismo está aí, que se a gente não pauta a educação antirracista, é isso que acontece. É isso que acontece quando a gente deixa de usar a LDB, quando a gente deixa de aplicar essa educação antirracista, porque a gente acaba fazendo o quê? Educando pessoas racistas. E essas pessoas racistas que elegem pessoas como essas que estão no poder atualmente e que vai revogar todas as nossas conquistas, gente. Então, assim, a educação antirracista, ela é necessária para que a gente tenha condições de nos manter nos espaços que conquistamos. Senão, a gente vai perder todos os nossos direitos, que já são poucos, e que, sem eles, a gente não consegue chegar a lugar algum. E o que eu quero dizer para vocês, para a gente pensar que as instituições, elas são racistas, assim como a nossa sociedade. Elas reproduzem o racismo, assim como a nossa sociedade. Então, não imagine que você está dentro de uma universidade pública que você não vai vivenciar o racismo, você vivencia ele 24 horas. Inclusive, a gente pensar quantos professores negros você tem na sala de aula, com você, te dando aula? Quantos professores negros doutores você tem na sala de aula, lhe formando? Quantos professores negros pautam com vocês essas discussões? Ou quantos professores pautam essa discussão com você em sala de aula? Porque isso é microviolência, isso é racismo institucional. Quantos alunos negros vocês têm dentro da sala de aula com vocês estudando? E que espaços são esses que essas pessoas negras estão ocupando com vocês? É só na licenciatura? Ou estão no direito, na medicina? Porque esses outros campos também é importante ter pessoas negras. É importante porque somos nós que estamos modificando a estrutura desse país. E aí, vou voltar novamente para fechar e pensar com vocês uma última reflexão, pensando, não basta o nível do sensível. A minha boa vontade não dá conta de pautar uma luta antirracista, não dá conta de pautar uma educação antirracista. A gente precisa que todos estejam empenhados nessa situação que é a gente vivenciar hoje, porque de repente, em 2020, o mundo acordou e entendeu que a luta antirracista é importante, que a educação antirracista é importante, mas a gente está dizendo isso há muito tempo, minha gente. Vocês estão muito atrasados mesmo. E aí pensar que a gente se faz, para além do sensível, teoria e prática. Vou repetir sempre em todos os espaços que eu estiver. Sente a bundinha na cadeira, crie calo, estude, entenda a história do teu país, a história do teu povo, para daí você querer argumentar qualquer coisa. Porque o que eu estou vendo de gente que sequer leu um texto sobre a discussão e de repente se achou no direito de opinar sobre tudo e qualquer coisa, através de uma hipocrisia imensa, é em números. As hashtags estão aí, eles querem chegar nos espaços. E eles compram vocês, que são ludibriados com a bela imagem, né? Eu sou antirracista. Ser antirracista é teoria e prática. Se você não pratica isso, não adianta você falar da boca para fora que você é. E vou repetir, leia autores e autoras negras. Se vocês continuarem pensando através de intelectuais brancos e brancas, vocês vão continuar colonizando mentes. Vocês precisam sair das caixinhas para descolonizar o currículo. Uma educação antirracista não se pauta lendo apenas autores brancos, porque eles vão reproduzir, na maioria das vezes, o pensamento do colonizador. E a gente que está enquanto colonizado, vamos continuar aí nas trincheiras, no invisível, e isso vai parecer, como se diz, a gente não é importante, né? Vocês preferem citar autores que vêm da Europa do que citar um autor, como o professor Benedito, que está nessa live, do extremo sul baiano, como a professora Raíza, que é da Bahia. Vocês preferem citar os autores da Europa.
e validar esse discurso que não precisa ser validado, que eles têm tudo isso conquistado. É isso, gente. Se eu atropelei, me perdoem. E estou aberta às perguntas, às dúvidas que surgirem. Maravilha, muito obrigada, Jéssica. Muito obrigada pela fala provocativa, instigante, a fala que mobiliza, que cutuca, que convoca a ação, que convoca a reflexão, aos estudos e à prática. Muito obrigada. Então, a todos e a todas que estão aí presentes, que se quiserem deixar perguntas, tá? Priscila vai estar auxiliando a gente aqui na organização depois. As que eu consegui pegar também. No finalzinho a gente abre o debate. Muito provavelmente essa live vai expirar o tempo, né? Eu vou fazer umas considerações também. A previsão inicial era que Jéssica falasse, que eu falasse também por volta de 30 minutos. Então, se cair essa live, eu peço que vocês retornem para que a gente possa promover o debate, tá? Então, podem deixar suas perguntas aí, seus comentários, sugestões. A partir dessa fala importante de Jéssica, instigante, como eu havia falado, e necessária essa contextualização da criação da Lei 10.639, eu gostaria de fazer uma fala centrada em 3 aspectos. Primeiro, por que devemos realizar uma educação antirracista? Segundo, como? Como fazer isso? Como trabalhar uma educação antirracista? Eu, professora, professor, como fazer isso? E o terceiro, para quê? Com quais objetivos a gente precisa implementar uma educação antirracista? Então, são sobre esses 3 pontos que eu quero trazer reflexões para a gente nessa noite. E aí vocês podem ficar à vontade para deixar perguntas, comentários a qualquer momento. Então, vamos lá. Como todos que estão aqui presentes, acredito que já têm notícias, vivemos num país racista. E um país onde o racismo é estrutural e estruturante, como coloca muito bem o professor Silvio Almeida, autor do livro O que é Racismo Estrutural. Se não conhece, procure saber e saiba onde procurar. Então, tem vários vídeos do professor Silvio Almeida, que a editora Boitempo fez entrevistas com ele, no qual ele explica brevemente as ideias do seu livro, mas virou super importantes, assim como o próprio livro O que é Racismo Estrutural. Está disponível em PDF e tudo mais. Então, nesse país racista que é o nosso, há uma naturalização das violências contra as pessoas negras. Então, o número assombroso de assassinato de jovens negros por bala de fogo no Brasil há décadas não causa espanto. Em Salvador, os dados do ano passado revelam que por final de semana morriam assassinados 28 jovens negros. Por final de semana, 28 jovens negros assassinados por bala de fogo. E em nenhum momento isso saiu nas folhas do À Tarde, do Correio da Bahia, dos jornais do meio-dia. Isso são relatórios. Esses dados eu tiro de relatórios que analisam a violência, o mapa da violência, né? Esses relatórios racializados, que buscam análises com base em critérios raciais. Então, isso não publiciza, isso não é publicizado, isso não escandaliza a população. Mas se fossem 28 jovens brancos, certamente se estamparia as manchetes de jornal. Só para dar um exemplo de como a sociedade brasileira naturaliza a violência contra pessoas negras. Paralelo ao assassinato em massa, o que a gente chama de hoje de genocídio da população negra, nós temos um encarceramento em massa das jovens negras, né, principalmente dos homens jovens negros. Isso não causa espanto, que a população brasileira seja a terceira maior população carcerária do mundo, né? Segunda ou terceira maior população carcerária do mundo, pede para os Estados Unidos, que é a maior população carcerária do mundo, essa população carcerária é negra. Isso não causa espanto, isso não causa comoção pública. Os últimos relatórios de violência contra a mulher apontaram que a violência contra mulheres brancas reduziu em 10%, cerca de 10%, 9,8%, o último relatório aponta, ao passo que a violência contra mulheres negras aumentou 54%. É esse o dado, Raíssa? 54,5%. O que explica isso? Por que a violência contra mulheres negras aumentou, ao passo que a violência contra mulheres brancas diminuiu?
Djamila Ribeiro, no livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, excelente livro, leiam, recomendo vivamente, pontua em um dos seus artigos que foi publicado na Folha de São Paulo, um artigo intitulado O que a miscigenação tem a ver com a cultura do racismo. Nesse artigo, Djamila Ribeiro retoma Angela Davis e mostra como o período da escravização no Brasil construiu a ideia dos corpos das mulheres negras como corpos violáveis. Aí está uma das raízes para explicar por que o aumento da violência sexual contra as mulheres negras no Brasil. Então, todos esses elementos, como eu estou trazendo, encarceramento em massa, genocídio da população negra, aumento da violência contra as mulheres negras, bem como a naturalização da inexistência, da exclusão de pessoas negras em cargos de poder, explicam o que a gente está chamando de racismo estrutural e estruturante no Brasil. Se você assistir as principais novelas, se você assistir às sessões no Supremo Tribunal Federal, se você assistir às sessões na Câmara de Deputados, quantos negros, quantas negras vocês vão ver lá? Há uma invisibilização, há uma inexistência, há uma subrepresentação na população que é autodeclarada 54% negra. Você tem uma das maiores populações negras do mundo no Brasil. E essa população não está representada nos espaços de decisão, nos espaços de poder. Quem faz as leis, para a maioria da população do Brasil que é negra, não são pessoas negras. Então, esses são exemplos do racismo estrutural brasileiro. Então, esse aí já é um primeiro momento. Por que uma educação antirracista? Para que a gente possa superar esse cenário. Então, só um primeiro elemento. O segundo elemento, o professor Silvio Almeida também pontua nesse mesmo livro o que é racista. E isso fora os que não se declaram, Evelyn, é verdade. 54% dos autodeclarados, fora as pessoas que não se declaram. Para abrir uma parêntese aqui, de acordo com o IBGE, negros são pretos e pardos. Então 54% da população se enquadra nesse perfil. Sabemos que o racismo no Brasil faz com que muitas pessoas não criem a consciência racial, não construam suas identidades raciais. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas, constatado o racismo estrutural brasileiro, isso por si só já justifica a importância da educação antirracista. Eu quero trazer outro elemento, que é uma fala do professor Silvio Almeida também nesse mesmo livro, que é Racismo Estrutural. O professor Silvio Almeida fala, se não fosse a educação, o racismo não teria como se reproduzir. É uma fala contundente. Se não fosse a educação, o racismo não teria como se reproduzir. O que o professor Silvio Almeida está querendo abordar quando ele traz isso? Educação é um projeto. Os países têm projetos educacionais. Projetos políticos que passam, se constituem, se constroem a partir da educação. E o Brasil construiu o seu projeto político, o seu projeto educacional, pautado no racismo. Durante séculos, nós acompanhamos a invisibilização dos negros nos livros didáticos, nas salas de aula, os conteúdos sobre história da África, história dos afro-brasileiros, inexistentes nos livros didáticos. Quando essa presença acontece estereotipada. Então você vai ter apenas a presença da história do continente africano nos livros didáticos, em sua maioria ainda hoje, no século XXI, apenas quando a Europa passa a entrar em contato com o continente africano. É aí que se passa a estudar história da África. A partir do momento que os europeus chegam no continente africano, lá em 1415, enfim, em Portugal, em Ceuta, e começa a escravizar pessoas. Então, a partir do tráfico, é assim que os estudantes têm contato com a história da África, a partir do tráfico transatlântico. Então, eles conhecem, hoje a gente usa politicamente o termo escravizados, mas a maioria de nós, enquanto estudantes da educação básica, conheceu escravos. Então, essa educação invisibilizou a população negra ou apresentou de modo estereotipado, negativado, extremamente violenta a presença dessa população negra no livro didático, na educação, nas salas de aula como um todo. Então, a educação perpetuou esse projeto racista
a educação possibilitou a construção, a permanência, a reprodução do racismo na sociedade brasileira. E se nós, educadoras e educadores, acreditamos na educação como a solução para os problemas do mundo, a característica redentora, salvadora, potente da educação, como capaz de transformar o mundo, capaz de construir seres humanos que vão intervir na sociedade, vão construir projetos diferentes de sociedade, vão pautar e vão lutar por uma sociedade democrática e igualitária. Esse projeto no Brasil, esse projeto educacional construiu o racismo, é através desse mesmo projeto educacional que agora nós podemos construir uma sociedade igualitária, antirracista. Então, esses dois elementos, o racismo estrutural e o projeto educacional racista, que perpetuou o racismo na sociedade brasileira, explicam, poderia citar inúmeros outros elementos, explicam os mais contundentes, mais globalizantes, explicam a importância de por que precisamos de educação antirracista. Precisamos de educação antirracista para descolonizar os currículos, como Jéssica já falava. Precisamos de educação antirracista para combater o racismo, como Angela Davis pontua em Mulheres, Raça e Classe. Numa sociedade racista, não é suficiente não ser racista. É preciso ser antirracista. É por isso que nós precisamos de educação antirracista. Então, com isso eu fecho esse primeiro ponto. Eu ainda posso acrescentar mais um. Jéssica falava sobre a Lei 10.639. É claro, a legislação, nós temos que cumprir a lei também. E que bom, essa legislação é uma conquista da população negra. É bom que seja dito, que não é um presente, não cai do cima dos governantes para baixo. É fruto de muita luta, muita reivindicação política. É uma forma política de ações afirmativas. Uma educação antirracista é um elemento que constitui as políticas de ações afirmativas, que englobam reparação e reconhecimento e valorização. Reparação, reconhecimento e valorização da história, da cultura e da identidade de um povo. Tudo que no Brasil não foi construído ao longo de séculos. Reconhecimento, valorização e reparação para a população negra. Então, esse conjunto são as ações afirmativas. Fechado esse ponto de por que uma educação antirracista, vamos para o ponto 2. Como? Como eu faço? Como eu posso implementar? Como eu trabalho com a educação antirracista? E aqui a gente tem toda uma disciplina de História da África, de História e Cultura Afro-Brasileira para trabalhar. Os estudantes que estão aqui, que já estudaram comigo, sabem que a gente aborda bastante esse tema e eu quero chamar a atenção de uma documentação fundamental, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Essas diretrizes orientam o trabalho do professor, da professora, com os temas de história africana e afro-brasileira, história e cultura africana e afro-brasileira. E essa documentação afirma, é preciso fazer uma educação para as relações étnico-raciais. Nós não somos educados, da educação básica à educação superior, nós não somos educados para relações étnico-raciais. Para usar um termo que está muito em voga, podemos dizer que as nossas relações étnico-raciais são tóxicas. Que a gente passa a vida toda sem aprender a respeitar o próximo. A respeitar as diversidades étnico-raciais, culturais, religiosas, de orientação sexual, de diversidade de gênero e sexualidade. Então, mas hoje o recorte, os nossos próximos ciclos de debate vão trabalhar esses aspectos que eu falei. Por uma educação libertária. Esse primeiro é educação racial, étnico-racial, então vamos focar aqui. Então, para uma educação étnico-racial, como fazer isso? As diretrizes orientam. Eu vou trazer alguns pontos. O primeiro, Jéssica já abordou, é a descolonização do currículo. Nós passamos a vida toda estudando história da Europa. Desde pequenininho todo mundo conhece Grécia, Roma, Idade Média, Idade Moderna, as revoluções, Revolução Francesa, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. A gente sabe disso, qual é salteado. Passa a vida toda na escola aprendendo isso. E por que a gente não sabe assim a história dos povos africanos? Dos chamados impérios? Por que a gente não ouve falar do Império do Mali? Por que a gente não ouve falar do reino de Monomotapa? Por que a gente não ouve falar de Nzinga? Do reino do Congo? Por que a gente não ouve falar disso?
Porque a gente só sabe da nossa história, da história da população negra brasileira, dos africanos, dos afro-brasileiros, como escravizados. Porque esse projeto político brasileiro foi feito para isso. O projeto deles deu certo. O projeto de Brasil deu certo, gente. Deu certinho. E cabe a nós reverter esse processo. Então, o primeiro elemento que o professor, a professora que vai trabalhar com a educação antirracista deve ter em mente, deve ter como norte, é que é preciso desconstruir os estereótipos. Secularmente foram construídos centenas de estereótipos sobre a população negra no Brasil. Esses estereótipos rotulam, determinam, predeterminam comportamentos, visões de mundo. E é o que explica, em última instância, o aumento da violência das mulheres negras, por exemplo. É o que explica o genocídio da população negra, é o que explica o encarceramento em massa, é o que explica a não representatividade da população negra nos cargos de poder. Porque nos negaram a nossa história. Nos negaram a história do povo africano, povo afro-brasileiro. Nos restringiram a escravos. Então, a educação antirracista vai primeiro desconstruir todos esses estereótipos negativos sobre a história e cultura africana e afro-brasileira. Isso passa por determinar, por exemplo, ampliar essa concepção. Quando se fala em contribuições, lá na semana do 20 de novembro, vamos trabalhar, enfim, com o 20 de novembro, né? É preciso, é obrigatório, e aquela má vontade nas escolas, nos espaços formais de educação. Quando eles pensam em pautar, eles vão falar, vamos pensar nas contribuições dos africanos para a cultura brasileira. O que eles falam, geralmente, né? O que você vê lá exposto nas escolas, em geral? Alimentação. Religiosidade nem se fala, né? Porque é um preconceito gigantesco que a gente chama de racismo religioso com relação às religiões de matriz africana, né? Mas de um modo muito folclorizado, inclusive, a gente vê manifestações culturais, musicais, artísticas e alimentares. Ponto, restringe. O que nos omitiram é que a contribuição dos povos africanos para o Brasil é fundamental. Não existiria Brasil sem população africana, que foi para cá trazida coercitivamente, forçada no tráfico transatlântico. A contribuição dos africanos para o Brasil é econômica. Quem construiu isso tudo foi os nossos ancestrais. Os brancos não carregavam sequer um pacote de pão debaixo do braço, porque era indigno. O europeu que veio para cá, se achando nobre, terras tropicais, sequer carregava o seu pacote, porque era indigno. Ele levava os escravos se ele tivesse que carregar um pacote, porque ele era um homem branco. Como é que esses racistas, esses colonizadores iam construir o Brasil? A contribuição econômica, nós trabalhamos. Nossos ancestrais trabalharam para construir essa nação. Trabalharam nas lavouras, trabalharam construindo os edifícios, monumentos, todos os órgãos governamentais. Trabalharam em todas as atividades, porque a escravidão foi um sistema. Tudo, até o imperador do Império II tinha escravizados. A Marinha tinha escravizados no período colonial brasileiro. O Império Ultramarino Português tinha escravizados. Todos tinham escravizados. E eram essas pessoas que construíram o Brasil. Foram essas pessoas. A contribuição não é cultural. É cultural, é muito cultural. A gente tem samba, a gente tem a capoeira que é afro-brasileira, todos os elementos têm, mas a nossa contribuição é econômica. A nossa contribuição é demográfica. Portugal não tinha nem 1 milhão de habitantes. Como povoar um país como o Brasil? Após o genocídio da população indígena, por conta das epidemias, da escravização. Quem povoou esse país fomos nós. Foram nossos ancestrais. Contribuição econômica, contribuição demográfica. Mais de 5 milhões de africanos foram trazidos coercitivamente para o Brasil. 5 milhões! Essa população que povoou esse país continental. Não foram os europeus. Os indígenas sofreram genocídio, não foram exterminados, mas foram dizimados. Contribuição econômica, contribuição demográfica, contribuição linguística. Banzo, dengo, congo, samba, banda, bunda, bemba, e centenas de palavras de origens africanas, de origem banto, de origem iorubá, compõem o nosso vocabulário, a nossa língua portuguesa brasileira. Isso é contribuição linguística, gente. Zumbi, zonzo, sonso, banda,
bunda, bemba, samba. E eu poderia passar o dia falando aqui da contribuição linguística das línguas africanas para o Brasil, para o português brasileiro. Contribuição linguística. Contribuição tecnológica, principalmente africanos da África Ocidental, de uma região que a gente chama de Costa da Mina, hoje equivalente aos países Togo, Benin, Nigéria, Gana, Togo, Benin, Nigéria, costa ocidental do continente africano. Esses povos tinham técnica de mineração. Os ibéricos não sabiam mineração não, gente. Não tem mineração aurífera e de diamante na Península Ibérica, não. Quem trouxe as técnicas para extração de ouro na região das Minas Gerais, na região da Chapada Diamantina na Bahia, na região de Lençóis, na região aurífera na Bahia, em Minas Gerais, em Goiás? Quem trouxe essas técnicas? Quem extraiu essa riqueza e quem trouxe essas técnicas? Para os africanos. Foram os nossos ancestrais. Para quererem reduzir a gente a samba e culinária? Estou falando que quem construiu esse país foram os africanos e os afrodescendentes. Eu estou falando disso, dessa história que nos negaram. Contribuição econômica, demográfica, linguística, tecnológica, cultural, religiosa, musical. É disso que eu estou falando. É disso que a gente precisa levar para os nossos estudantes. Essa desconstrução é virar essa chave. Isso para não abordar a nova historiografia da escravidão. Porque a vida toda disseram para a gente que escravo era escravo. A gente precisa levar a história da resistência escrava, da resistência, da micro-resistência, da resistência cotidiana, da macro-resistência, da revolta dos malês, o incêndio no canavial, a resistência cotidiana ali, da má vontade, do trabalho feito de mau gosto, né? do furto. A gente tem que mostrar que a população africana jamais se rendeu ao regime escravista. E que se não fosse essa resistência da população escravizada, nós não teríamos abolição. O Brasil foi o último país de todos a abolir a escravidão. O único país que proclamou independência e não aboliu a escravidão na sequência. Todas as outras nações fizeram isso. Nas Américas. Todas da América Espanhola, nossa vizinha aqui, América Espanhola, todos os países, nossos vizinhos todos, Colômbia, Argentina, Bolívia, Peru, Uruguai, Paraguai, todos proclamaram independência, na sequência aboliram a escravidão, o Brasil não, perpetuou isso. E se não fosse a resistência, a elite conservadora brasileira é a mesma do período colonial. A gente não sai do século XIX, não. A gente continua no século XIX. Então a gente precisa levar a nova perspectiva historiográfica para as salas de aula. A gente precisa falar da resistência escrava. O professor João Reis fala em Negociação e Conflito, livro marco da nova historiografia da escravidão brasileira. Negociação e Conflito. Ele coloca a primeira frase da introdução do livro onde houve escravidão, houve resistência escrava. E é isso que os nossos estudantes precisam ouvir de todas as séries, que nós não somos descendentes de escravos. Nós somos descendentes de pessoas que foram escravizadas e resistiram à escravidão. Como diz a Macota Valdina, grande líder religiosa baiana, falecida no passado. Então, a virada da chave, o protagonismo negro na história, falar da história da população negra para além da escravidão, do tráfico transatlântico, da abolição, é falar da história de África, das histórias de África, do continente africano, é falar da população negra no século XX, é falar, como Jéssica pontuava, do teatro experimental do negro, é para falar dos bailes de carnaval, das organizações políticas, religiosas, econômicas, escolares, dos negros no século XIX, no século XX. Não é só falar de tráfico, escravidão e abolição. A nossa história é muito mais do que isso. A gente precisa abordar as diretrizes curriculares nacionais, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, falam aqui as lutas pela independência dos países africanos, falam do poder, do papel dos anciãos, dos griots, dos guardas da memória, falam de infinitos temas. Então não há por que falarmos apenas da escravidão no 20 de novembro, e só de escravidão, tráfico e liberdade.
Queridos 42 telespectadores, por favor, fiquem nessa live, temos 15 segundos, a gente vai retomar, eu vou encerrar e a gente abre para o debate, tá certo? Ainda tenho mais um ponto para abordar, agradeço a todos e todas que estão aqui, vai cair a live, a gente vai retomar, tá certo? Muito obrigada, até breve.